Olá, que a paz divina abençoe o seu dia. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, é fascinante. O capítulo 14 do livro A Fé na Era do Ceticismo, do Timothy Keller. E o título já diz muito: A Dança de Deus. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar desvendar uma das ideias mais centrais do cristianismo, que é a Trindade. Mas não como uma doutrina fria, sabe? Um quebra-cabeça teológico? Isso. A proposta do Keller é ver a Trindade como uma imagem cheia de vida, de alegria, como uma dança mesmo. E vamos ver como essa metáfora pode, redefinir tudo. Amor, nosso propósito, o universo. É uma promessa em tanto. E para já dar o tom, o capítulo começa com uma citação muito forte da Simone Weil. Ela fala que, no meio de uma dor de cabeça terrível, recitar um poema virou uma oração de verdade. Um contato pessoal, né, entre ela e Deus. Exato. E isso já mostra que a busca aqui não é só intelectual. É por uma conexão real, viva. Pois é. A questão que vai guiar a gente é, como um conceito, tão teológico pode ser uma dança. E o que isso muda para a gente hoje? Vamos lá. O ponto de partida de tudo é a doutrina da Trindade, né? Deus é um ser que existe eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Certo. Mas o ponto que vira chave, e que eu quero enfatizar muito, é que a essência de Deus é relacional. E aqui já vem a primeira grande sacada. O texto convida a gente a repensar o que é glorificar. Ah, sim. Na nossa cabeça, glorificar soa quase como bajular um rei, né? Mas na Bíblia, a ideia é muito mais bonita. Glorificar é se deleitar em alguém, é sentir alegria só pela existência do outro. É valorizar de verdade. Exatamente. E o que a gente vê na Trindade é o Pai glorificando o Filho glorificando o Pai. É uma ciranda infinita de amor e doação. O que é o oposto total de como a gente funciona, né? A gente vive para construir nossa própria imagem, para que os outros girem em torno da gente. Totalmente. A nossa tendência é essa, o egocentrismo. Mas a vida de Deus é o inverso. Cada uma das pessoas divinas se foca nas outras. A alegria delas é doar-se. E é isso que cria a dança. É isso que cria a dança. Os primeiros teólogos da igreja tinham até uma palavra para isso: pericoreses. Pericoreses. Isso, do grego, peri é ao redor e choreses tem a ver com coreografia. Então é literalmente dançar ao redor. Mas a imagem é mais profunda. Pensa numa dança de roda. Certo, onde todo mundo se apoia. Isso. Não tem um centro fixo. Cada um abre espaço para o outro, envolve o outro. A vida divina não é uma coisa estática, é uma estátua. É uma atividade, um fluxo de amor. Olha, essa parte me fez parar e pensar muito. Porque a pergunta que sempre vem é: se Deus já é perfeito, feliz, completo nessa dança, por que criar o universo? Essa é a grande questão, né? Qual a motivação? E o texto usa o teólogo Jonathan Edwards para dar uma resposta que, sinceramente, vira nosso pensamento de ponta cabeça. Vira mesmo, porque a gente costuma pensar que Deus criou por solidão, ou porque precisava de alguma coisa de nós, de adoração, de serviço. Mas a conclusão de Edwards é muito mais radical. A criação não nasceu de uma carência, nasceu de um transbordamento. Um transbordamento. A alegria e o amor dentro da Trindade eram tão intensos, tão vibrantes, que eles extravasaram. O universo é, como o livro diz, uma explosão da glória de Deus. A alegria interna precisou se expressar para fora. Nossa. Então a gente não foi criado para preencher um vazio em Deus. De forma alguma. A gente foi criado para ser convidado para a festa que já estava rolando. Exatamente essa a imagem. O nosso propósito é entrar nessa dança. É nos centrarmos em Deus não para ganhar algo, mas por quem Ele é. E nisso a gente encontra a verdadeira alegria. A felicidade então estaria em perder o nosso egocentrismo. Isso. E, olha, isso dá uma visão super positiva sobre o mundo material. O universo não é um acidente. Não é fruto de forças cegas. Ele foi criado por um Deus que é comunidade. Um Deus que é amor. Por isso, o padrão dessa dança está, de certa forma, impresso em tudo. O Keller até cita que isso se reflete como planetas girando em torno de estrelas, como as marés e as estações. Existe uma ordem relacional em tudo. Ok, essa imagem é muito, muito poderosa.
A criação começa a harmonia perfeita, esse transbordamento de alegria. Mas a gente olha pela janela, a gente lê as notícias e a pergunta é inevitável: cadê essa dança hoje? O que aconteceu com a música? Pois é. E o livro, claro, vai direto nesse ponto. Ele nos leva para a história da queda, lá em Gênesis. Certo. E a interpretação que ele dá é fundamental. Aquela ordem de não comer do fruto não era tipo um teste arbitrário. Era um convite Um convite para quê? para que a humanidade alinhasse seus desejos com os de Deus, para entrar voluntariamente no ritmo da dança dele, confiando que os passos que ele ensinavam eram os melhores. Mas a escolha foi outra. A escolha foi outra. A humanidade basicamente disse: não, eu não quero seguir os seus passos. Eu quero ser o centro da dança. O mundo tem que girar em torno de mim. Foi a troca do amor que se doa pelo egocentrismo. Exato. E as consequências foram, assim, cataclísmicas. Porque no momento em que a relação com Deus se quebrou, todas as outras relações começaram a ruir em efeito dominó. Isso faz sentido. O egocentrismo gerou alienação de Deus, claro, mas também uns dos outros. Daí vem a inveja, violência e até mesmo da natureza, que a gente passa a ver como algo para explorar e não para cuidar. Então o diagnóstico para o problema do mundo, nessa visão, é que a gente perdeu a dança. A gente parou o movimento de doação mútua e cada um ficou parado no seu lugar, tentando fazer o resto girar ao seu redor. Uma imagem muito forte do que é o pecado, né? Não é só quebrar regras. É uma desordem fundamental no nosso jeito de existir. A música parou. E se esse é o problema, a solução tem que ser reiniciar a música. Alguém precisa entrar no meio do caos e começar a dançar de novo. Ok, se a gente saiu da pista de dança, como é que a gente volta? É aí que entra a figura de Jesus na história. O livro fala dele como o último Adão. Isso mesmo. Ele não veio só dar um bom exemplo. Ele veio para começar uma nova humanidade. Uma comunidade que pudesse, através dele, aprender a viver centrada em Deus de novo. Então o convite de Jesus foi... Foi um convite aberto para todo mundo voltar a participar da dança. E o que significa aceitar esse convite na prática? O texto fala em abandonar o medo e o egocentrismo. Exato, é parar de usar as pessoas, as conquistas, os bens, para sustentar nosso orgulho, nossa identidade frágil. É mudar o centro de gravidade da nossa vida, tirar do eu e colocar em Deus. E isso nos leva para a grande questão final. Qual o futuro dessa dança? Porque a visão que muita gente tem do fim da história é uma fuga daqui, né? Almas flutuando. Pois é, mas a visão bíblica que o Keller apresenta é o completo oposto de uma fuga. Isso me surpreendeu bastante. Não é a gente subindo para o céu. É o céu descendo para se unir à terra. Precisamente, a imagem é de um novo céu e uma nova terra, uma fusão, uma renovação completa de tudo. A restauração, não a aniquilação. Exato, a visão final é um futuro sem pobreza, sem injustiça, sem sofrimento, sem racismo. A criação que foi feita à imagem desse Deus relacional vai ser finalmente curada. A salvação não é só para a alma, é para o ser humano inteiro e para toda a criação. É a restauração do Shalom que o texto menciona. Isso. E vale a pena a gente falar de Shalom. A gente traduz como paz, mas é muito mais do que ausência de guerra. É mais completo, né? Muito mais. Shalom é plenitude, integridade, é tudo funcionando em perfeita harmonia, do jeito que foi feito para ser. É a teia da vida totalmente restaurada. É a dança em sua expressão máxima. O que nos traz de volta para o agora. Se essa é a esperança, o que a gente faz hoje? O texto conclui que a vida cristã é participar desde já dessa restauração. É começar a dançar agora, mesmo que a música pareça baixa e o salão meio escuro. É servir aos outros, cuidar da natureza, promover justiça. Exatamente, é ser um revolucionário, como diz o autor, que vive e trabalha já esperando por esse mundo perfeito onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não é uma espera passiva, é uma participação ativa. Resumindo, então, a nossa conversa. A imagem de Deus como uma dança transforma tudo. Ela nos dá uma razão para existir, participar dessa alegria. Um diagnóstico para o mundo. O egocentrismo que nos tirou da dança e uma esperança para o futuro.
A restauração completa de toda a criação nessa harmonia. É muito poderoso. E acho que isso nos deixa com uma pergunta para levar para casa, para refletir. Se a realidade mais fundamental do universo é essa comunidade de amor que se doa, essa dança, como é que só contemplar essa imagem poderia mudar o jeito que uma pessoa lida com seus relacionamentos, seu trabalho, seu lugar na sociedade, aqui e agora? É um pensamento profundo, sem dúvida. E um que vale a pena a gente continuar a ponderar. Na nossa próxima conversa, vamos continuar explorando as ideias riquíssimas do livro A Fé na Era do Ceticismo, de Timothy Keller. Será um prazer. Deus abençoe todos os ouvintes.